Fala você, guerreiro e guerreira concurseira. Vamos iniciar hoje aqui uma aula bem bacana de informática para concurso, tá? Onde a gente vai atender todo o edital da Polícia Militar, tá certo? Você vai aprender noções de informática, aí ao longo das aulas você vai entender um pouco de todos os assuntos que tangem aí o concurso da gloriosa Polícia Militar. E com vocês, Luiz Felipe de Oliveira, o seu professor de informática aqui do IPM. Rapidinho, uma breve apresentação. Pessoal, eu sou graduado em computação, tá certo? Eu tenho MBA aí em gestão de projetos e tenho uma especialização em governança em TI e estou aí um tempo já nessa gama aí de concurso público, além de trabalhar bastante com tecnologias e estar sempre atualizado no mercado para que eu possa levar o melhor para você, o que tem de mais atualizado para esse concurso da Polícia Militar. Tá certo, pessoal? Nós hoje vamos iniciar aí, ó, introdução à informática, tá bom? Uma breve introdução para que você já comece a entender como é que funciona. E para as próximas aulas eu vou falar sobre sistema operacional, gerenciamento de pastas, arquivos e programas. A gente vai falar de segurança de redes, tá bom? Então, você quer aprender, quer saber mais sobre essa disciplina tão linda, essa disciplina de informática para concurso? Vem comigo que aqui eu vou lhe mostrar o caminho correto para você acertar todas as questões e chegar à tão sonhada, gloriosa aí, Polícia Militar. Tá certo? Então, vem comigo. Vamos lá. Passando aqui o que é a informática. Você aí que está me assistindo agora, você sabe o que é informática? Sabe? Não? Vamos ver o que diz a teoria aqui, ó. Informática pode ser considerada como significando o quê? O significado dela é informação automática, ou seja, ela utiliza o quê? Métodos e técnicas no quê? No tratamento automático da informação. Beleza, professor, mas para isso eu preciso de quê, ó? É preciso de uma ferramenta adequada. A gente vai estar falando aí para a PSESP, SEBRASP, né, para esse concurso da Polícia Militar, a gente vai estar falando sempre aí do computador, tá certo, pessoal? Mas o computador ele é um equipamento físico, como dispositivos móveis, como você tem o teu smartphone, você tem o teu tablet. A gente vai estar falando muito de computador, mas ao longo dessas aulas eu vou estar também mesclando um pouco aí sobre alguns dispositivos móveis para que você abra aí a sua mente, que você entenda um pouco mais, tá certo? E aqui mais para frente, ó, o que é um computador, professor? Olha lá o que diz a teoria. O computador é uma máquina, o que ela faz o quê, ó? Processa dados, certo? Orientado por um conjunto de quê? Conjunto de instruções destinado ao quê? A produzir resultado completo, tá, pessoal? Ao resultado esperado, aquele resultado que você estará aguardando do processamento, certo? Com o mínimo de intervenção humana. Mas, professor, é um mínimo de intervenção, mas existe essa intervenção? Sim, existe. Para que um aplicativo, para que um programa, para que um computador funcione, nós, seres humanos, temos que dar aquele pontapé inicial, ou ligar o computador, ou abrir um aplicativo, solicitar a execução dele, enfim. Então, nós temos que estar ali executando, dando o pontapé inicial. Porém, depois que a gente inicia, ele vai trabalhar conforme esse conjunto de instruções. Se eu quero abrir um aplicativo, ele vai lá ver a extensão, vai ver qual é o aplicativo, o que eu quero abrir, enfim, você vai aprender mais um pouco aí, mais para as aulas aí mais para frente, tá certo? Indo mais para frente aqui, ó, como é que funciona isso, hein, professor? Como é que é esse funcionamento? O senhor já falou que é o computador, né? O senhor já falou que é a informática, e agora o funcionamento é nada mais, nada menos, pessoal, que entrada, processamento e a saída. Que saída é essa? É a saída resultante do quê? Ó, dos resultados completos, tá? Deixa eu ler aqui a teoria. Ó, em informática e mais especialmente em computadores, a organização básica de um sistema será na forma que eu falei. Eu entro aqui com os dados, pessoal. Esses dados eles são processados, existe processamento desses dados e logo após ele sai o quê? Sai uma informação de saída, que é aquele resultado esperado, que é aquele resultado completo. Beleza? Repetindo, entrei dados, processei esses dados, saiu informação. Entendeu que eu entro com dados e sai informação? Beleza aí? Massa. Então vamos para frente. Ó, meus dispositivos de entrada são os equipamentos através dos quais podemos o quê?
introduzir esses dados no computador. Já entendeu o que são esses dados? Não entendeu? Vou digitar lá no teclado, eu estou abrindo um documento, vou estar digitando lá o meu nome, por exemplo, ou abrir uma calculadora e quero fazer um cálculo. Quando eu entro ali no teclado, abrir a calculadora, eu quero fazer algum cálculo, eu estou entrando onde? No meu dispositivo de entrada, certo? Eu estou fazendo o quê? Introduzindo um dado. Beleza, esse dado vai ser processado. Beleza, professor? Ele vai ter o processamento. O que esse processamento diz? O que diz a teoria? Pode ser definido como sendo a maneira pelo qual os dados de entrada serão organizados, modificados, transformados ou agrupados de alguma forma, gerando sim o quê? A informação de saída. Tá certo? A informação de saída, o senhor falou da calculadora, e aí? Fiz o cálculo, botei lá um resultado, aquele resultado final. Quando eu boto lá para sair 2 mais 2 é igual a 4, aquele resultado 4 é o quê? É o resultado do meu processamento, ou seja, é aquela minha informação de saída. Você vai entender lá no próximo slide 2 figurinhas para ficar mais claro para facilitar para vocês aí, tá? E indo para cá, eu falei do dispositivo de entrada, falei do processamento, então nós temos o quê? Nossos dispositivos de saída, que são o quê? São os equipamentos através dos quais são gerados o quê? Informações resultantes do processamento. Um exemplo aqui é o quê? Meu monitor é impressora. Como poderia estar falando dessa televisão? Onde é que está sendo a informação de saída para essa aula de vocês? Na televisão. Certo, eu inseri um pendrive com minha aula, eu inseri o dado do pendrive com minha aula, eu solicitei lá com uma intervenção humana, eu solicitei a abertura dessa aula de hoje, o computador ele fez o que? Ele fez o processamento. E onde é que foi que saiu essa informação de saída? Está saindo aqui na televisão que eu estou dando aula para vocês. Então, esse slide que vocês estão enxergando nesse momento é resultante de quê? É resultante de um processamento e o quê? As informações estão o quê? Aquelas informações esperadas, aquele resultado completo que eu queria. Então, beleza? Pegou? Entendeu? Beleza, então vamos para frente aqui, Os princípios de funcionamento, igual eu falei para vocês, entrada, processamento e saída. Isso eu já entendi, professor. Agora me mostra na prática aí agora. Ali da calculadora que eu falei, eu tenho 2 mais 2, o processamento foi feito, qual é o resultado? 4. Mais abaixo eu tenho milho, foi feito o processamento e saiu o que? Fubá. Né? Então, entenderam aí? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, você deixa aí sua mensagem que eu estou aqui para lhe ajudar. Tá? E aqui nós temos como exemplo um teclado com uma entrada desses dados. Aqui eu tenho o processador, tá, pessoal? Você vai aprender também sobre o processador comigo, tá? Você vai aprender também sobre os equipamentos físicos. Você vai entender um pouco mais aí sobre hardware e software mais para frente, tá? E aqui, como um exemplo que eu coloquei no slide anterior, o meu monitor e minha impressora como o quê? Resultante da saída de quê? Da informação. Massa? Indo para frente aqui, esses conceitos fundamentais da informática. O que é isso, professor? Vou ler lá a teoria para te explicar. É chamado de sistema de computação o conjunto de hardware e software através do qual executamos um processamento de dados. Beleza? O que é isso, professor? O que é um hardware? O hardware é equipamento físico, aquilo que eu posso tocar, o que é palpável, tá certo? Dizem por aí que é aquilo que você chuta quando o teu computador está lento, quando o teu computador tá um pouco, né, não está da forma que você queria, você dá uma porrada nele, né? Pronto, aquilo lá é teu equipamento físico que é chamado de hardware, tá? Representado no computador por suas partes mecânicas, por suas partes eletrônicas e magnéticas, tá? A máquina em si, tá, pessoal? Tudo o quê? Tudo que se pode, como eu informei, tocar. Pode ser basicamente formado pela CPU, a unidade central de processamento, pelas minhas memórias, tá? E pela unidade de entrada ou saída de dados. Ok? Indo para frente, nós temos o software, que você já entendeu que o software é um conjunto de programas, ou seja, um conjunto de instruções que faz com que o computador realize o processamento e produza o quê? O resultado desejado, aquele resultado esperado, certo? Isso aí você já entendeu, né? Indo mais para frente aqui, pessoal, nós entramos agora
para intranet, internet e extranet, para que você entenda também um pouquinho sobre. Primeiro aqui a gente tem a intranet, que é o quê? É uma rede de computadores. Você tem que entender que a intranet, você vai entender aqui, deixa eu explicar aqui para você, para ficar mais fácil. É uma rede de computadores privada de uso exclusivo de um determinado local, como, por exemplo, a rede de uma empresa que só pode ser acessada pelos seus utilizadores ou colaboradores internos. Ou seja, pessoal, a intranet, ela utiliza o mesmo conjunto de protocolos da internet, certo? Então, a intranet, ela passa pela internet, pela minha rede pública, tá certo? Porém, ela tem o quê? Ela tem um acesso exclusivo, um acesso privado, onde somente pessoas autorizadas terão acesso. Geralmente essas informações ficam centralizadas em algum servidor dentro ou externamente da tua empresa, tá bom? Indo mais para frente aqui, a intranet também é uma rede de computadores, mais utilizada de maneira centralizada dentro de empresas para que somente informações daquele grupo circulem. Entendeu? Então, indo aqui para a próxima, internet, o que dizia Andreas Tannenbaum, lá em 2003, se você quer baixar algum autor aí, recomendo que você pesquise sobre Andreas Tannenbaum, que vai te ajudar muito nessa conquista aí, da tua tão sonhada farda aí, a gloriosa polícia militar, tá? Então, baixa esse autor, baixa esses livros, se tiver alguma dúvida, deixa a mensagem que eu te ajudo quanto isso, tá? O que ele dizia lá em 2003, que ainda é muito atual, tá? Conjunto de computadores autônomos interconectados por uma única tecnologia. Vamos mais em frente. A internet é o conjunto de redes locais espalhadas pelo mundo inteiro, interligadas entre o quê? Entre si, trocando informações, utilizando protocolos específicos para que ela funcione perfeitamente. Pessoal, quando ele fala trocando informações utilizando um protocolo, claro, eu tenho que utilizar protocolo para saber para onde eu envio um dado, para onde eu envio, sei lá, voz, para onde eu envio vídeo, para onde eu envio um texto. Então, esses protocolos, para que eles realmente sigam o caminho correto, tá? Como é tudo tráfego de informação, para que ele siga para o local correto e não esteja uma perda daqueles dados, uma perda daquela informação, tá? Quando ele fala aqui que é trocando informações, o que é trocar informações? É nós estarmos sempre compartilhando recursos pela internet. Eu estou compartilhando uma foto, estou compartilhando um vídeo, sim. Certo? Você está utilizando a internet, você está utilizando a rede de computadores, porque você está o quê? Trocando informação ali, tá? O tempo inteiro e compartilhando recursos, tá certo? Indo mais para frente, a extranet, o que é uma extranet? Vamos lá, a teoria. Uma extranet é uma rede de computadores que permite acesso externo controlado para negócios específicos ou propósitos educacionais. Coloquei aqui dos exemplos como Secretaria de Educação e Internet Bank. Professor, eu não entendi ainda. O senhor está dizendo que é uma rede de computadores, certo? Beleza, uma rede de computadores, só que eu consigo ter acesso a essa rede externamente, mas é controlado. Como é que é isso? Vou dizer para você agora. Aqui eu preciso garantir as credenciais daquela pessoa que vai utilizar, certo? Preciso garantir essas credenciais. Como é que eu vou garantir? Vamos falar do Internet Bank, vamos pegar esse exemplo que está aqui na apresentação. Você baixa o aplicativo do Internet Bank, faz lá todo o teu processo, bota a tua conta, a tua agência, certo? E aí, quando você faz todo esse processo, o que o banco pede? O banco faz: Felipe, vem aqui no banco para validar se é você mesmo. Aí você vai lá no caixa eletrônico e aí você segue passo a passo para validar que você é você mesmo. Mas onde é que você vai aprender isso em segurança? Como é que ele vai garantir isso? Ele vai garantir através de mecanismo de autenticação. Pode ser digital, pode ser íris, pode ser tua senha. Enfim, naquele momento que você faz esse processo, ali ele está garantindo que é você mesmo, porque só a gente entende que só você que deve ter aquela senha, ou se for através da digital. A digital é sua, né? É única, exclusiva, né? Através da biometria, né? Então ele entende que é você. Então ele vai liberar para que você consiga utilizar. Mas antes disso ele vai capturar ali a tua imagem, tá? Tira uma fotinha ali sua, sem você perceber, e guarda ali no banco de dados dele. Então com isso o que eu consigo? Eu consigo garantir que aquele cidadão, que aquela pessoa que quer ter acesso à Internet Bank para transferir 2 milhões para a conta do professor Luiz Felipe, eu tenho que o quê? Eu tenho que ir lá no banco garantir, então depois disso ele vai utilizar o Internet Bank para que ele quiser, onde ele quiser, a hora que ele quiser. Basta ele ter acesso à internet.
E lembrando sempre de segurança da informação para você não estar usando o teu telefone, baixando qualquer coisa aí que pode ficar vulnerável, tá bom? Então, com isso, pessoal, eu consigo ter o quê? Meu acesso externo controlado, onde eu vou ter as informações do que eu preciso, uma informação sigilosa, e utilizando minha rede pública, utilizando minha internet comum, onde eu vou ter acesso a todas aquelas informações que eu teria dentro de uma empresa. Certo? Beleza aí? Então, vamos mais para frente aqui, onde eu entro com a parte dos tipos de computadores, que você pode observar que eu tenho um notebook, eu tenho um tablet, tá, pessoal? Lembrando que esses equipamentos físicos, um desktop, um notebook, tablet, dispositivos móveis, eles têm as mesmas funções, tá? Entrada, processamento e saída daquela informação, beleza? Então, não tem mistério, tá? Claro, óbvio, aqui eu vou ter equipamentos no notebook menores, o do tablet eu vou ter menor, que, por exemplo, uma memória de um desktop ela é menor no notebook e ela é menor ainda num tablet, como é menor ainda no smartphone, né? Então, pessoal, o limite de um hardware é de acordo com o seu fabricante. Tá certo? Então, mas o fabricante ele tem, vamos falar da memória 2 GB, 8 GB. Sim, ele pode ter, como por exemplo um carro. Você observa que um carro, mesmo modelo, ele tem, né, vários motores diferentes. Não interfere, tá, pessoal? É de acordo com a tua máquina lá, beleza? Então, ó, eu tenho aqui esse tipo de computadores, como também aqui eu tenho um computador de mesa, o desktop que você pode ver, tá? Tenho ali o meu smartphone, coloquei como exemplo. Aqui são exemplos de quê? São exemplos de equipamentos físicos, são exemplos de hardware. Lembrando que, deixa eu passar para o próximo aqui, eu tenho esses hardware aqui, pessoal, coloquei para vocês, que é mostrando o seguinte, eu tenho meu monitor, eu tenho meu gabinete, eu tenho meu teclado, eu tenho meu mouse. Tudo isso, ele rodeia o computador, né? Lá na frente você vai aprender aqui sobre periféricos, tá? Que é tudo que rodeia. E por que eu coloquei isso aqui? Porque o Andrés Tanenbaum fala mais ainda do seguinte, ó. O termo hardware é usado para fazer referência a detalhes específicos de quê? De cada equipamento, tá, pessoal? Incluindo informações detalhadas sobre seus componentes, seu funcionamento, suas restrições e potencialidade. Ele dizia lá isso em 2007. Bacana? Vamos para frente. Aqui são os principais componentes internos do que? Do meu hardware, tá certo? Do meu gabinete, tá? Pessoal, muita gente confunde essa caixinha preta aqui que vocês estão vendo, a maior, certo? Que é aquela que você bota embaixo do braço se dá problema, que você vai lá no técnico de informática, né? Isso daí muita gente diz, cuidado para não confundir, tá? Na tua prova, muita gente chama de CPU, chama de unidade central de processamento. Não é, pessoal, não é. Essa caixa preta que vocês estão vendo aqui é o meu gabinete, tá certo? Meu gabinete pode ser preto, pode ser branco, hoje em dia tem todas as cores aí, né? Então, antigamente a gente se limitava dizendo que era branco e preto, hoje em dia já tem várias cores, então, cuidado, cai uma questão disso daí, é besteira, mas não erre, porque eu já vi muita gente errando, tá? E aqui, esses equipamentos internos, você pode observar que eu tenho minha fonte, eu tenho minha placa-mãe, que é o quê? A minha placa-mãe, sem a minha placa-mãe o computador não funciona, né? Isso o nome já diz, placa-mãe. Tenho minha placa de vídeo aqui, tenho meu HD, meu disco rígido, tenho meu processador, certo? Vou destrinchar aqui para vocês, vou mostrar aqui nos próximos slides cada um. Minha fonte de alimentação. Minha fonte de alimentação, pessoal, essa aqui que vocês estão vendo, esse aqui são os barramentos, esses fios, tá? Ela é responsável por ligar os equipamentos internos, ou seja, todos aqueles hardware que você acabou de ver ali no slide anterior, ela serve para o quê? Para transferir energia para todos aqueles equipamentos internos de um gabinete e para que eles possam funcionar de acordo com a sua especificidade, de acordo com o seu tamanho, de acordo com a forma que é, por exemplo, eu tenho 2 GB, eu tenho 4 GB, eu tenho 6 GB, eu tenho 8 GB, eu tenho 16 GB de memória. Estou falando de memória agora. Então, a fonte ela vai liberar energia, certo? Mas a memória ela vai trabalhar de acordo com a potencialidade dela, tá certo? Então, ó, indo mais para frente aqui, eu tenho minha placa-mãe, tá? Sem minha placa-mãe não funciona, tá? Onde vem todos aqueles equipamentos aqui, entra meu processador, minha memória, e eu venho com a fonte, conecto, tá? Em algum local dessa placa-mãe aqui para poder também fornecer
energia para que funcione corretamente, tá? Meu processador, pessoal, esse meu processador, minha CPU, minha unidade central de processamento, é esse negocinho pequenininho aqui que vocês estão vendo. Então, onde é que ele encaixa? Ele encaixa aqui, mas geralmente você não vê porque tem um cooler, aquele ventiladorzinho em cima, né? Então, para o quê? Para dissipar o calor, né? Então, geralmente você não vê. Então, quando você falar aquela minha máquina, aquela minha caixa preta que eu estou levando para o cara consertar minha CPU, na verdade a CPU é o mínimo ali de pequenininho que está dentro ali do teu gabinete, tá? Então não é, minha CPU, meu processador é isso aqui que você está vendo, tá? Eu tenho meu disco rígido, que meu disco rígido ele é responsável porque ele é o quê? Meu sistema de armazenamento de arquivo, pasta, foto, enfim, vamos resumir arquivo. Tudo que eu armazeno no meu computador, eu armazeno onde? Eu armazeno no meu disco rígido. Ah, mas se eu colocar ali um pendrive, outro de armazenamento, vou conseguir armazenar? Vai, tá certo? Mas ele é externo, eu preciso colocar. Aqui meu HD, ele já vem aí no teu computador. Óbvio, se você arrancar também não vai funcionar, porque é dentro dele onde está instalado o sistema operacional para você utilizar o seu computador aí, para você iniciar, jogar, estudar essa aula, assistir o vídeo, enfim, certo? Tá tudo aqui dentro, tá? E minha memória RAM, aqui como vocês podem ver, tá? Minha memória RAM é aquela memória que quando eu vou deixar uma deixa aí que você vai aprender lá na frente com o hardware, vou falar um pouco mais sobre hardware e software, lá na frente, mas como a gente está na introdução informática hoje, eu vou deixar uma deixa para que você me responda, deixe sua mensagem aí, onde eu tenho minha memória RAM, que é aquela que quando eu perco a energia, eu perco todas as informações, que é o quê? Ela é a minha memória, o quê? Você sabe dizer? Ela é minha memória de acesso aleatório, beleza? Beleza? Quando eu perco minha energia, o que acontece? Perco todas as informações. Então ela é a minha memória, deixa aí sua mensagem. E a próxima, que é a minha memória ROM, é aquela que quando eu não perco a energia, tá certo? Não estou perdendo a energia lá, ou quando eu perco a energia, tanto faz. Perdi a energia, eu não perco as informações, tá certo? Beleza? Ela é a minha memória, deixa aí para poder te ajudar. Então, deixa aí a sua mensagem, tá certo? Me dizendo que a minha memória RAM é a minha memória tal. Não vou nem dizer nem o nome para não te ajudar aí. Eu quero que você pesquise, que você estude e bote sua cabeça para funcionar. Minha memória RAM é a memória do tipo, minha memória ROM é a minha memória do tipo, beleza? Indo mais para frente aqui, nós temos aqui, ó, diversos tipos de armazenamento, tá, pessoal? Como vocês podem enxergar, pendrive, cartão de memória. Antigamente a gente utilizava essa parte de baixo aqui, CD, disquete, DVD, fita, que mais? Aqui eu tenho meus drivers de CD, meus drivers de DVD. Antigamente, aí quando eu era adolescente, isso... Quando iniciou, bombava, porque a gente fazia muita música de MP3, ainda vendia isso, R$5, né? Que não podia, mas muita gente vendia aí. Tá certo? Que isso é pirataria, tá, pessoal? Não pode, tá? E aí, lembra que eu falei para vocês, a gente vai entrar agora na parte de periféricos de entrada, a gente vai entrar na parte agora de periféricos. Lembra que eu mostrei para vocês ali, antes de falar sobre uma citação do Tandembar lá em 2007, aquilo tudo que está rodeando o meu computador são meus periféricos, lembra disso? Pronto, vamos lá, ó. Eu tenho um periférico de entrada que é o quê? O meu teclado. O que é isso, professor? É o meu dispositivo de entrada, igual eu expliquei para vocês agora há pouco, entrada, processamento e saída, certo? Nesse dispositivo de entrada, nesse periférico de entrada, aqui um teclado é onde eu vou estar colocando o quê? Eu vou estar inserindo aquele dado para o processamento, certo? É do meu dispositivo de entrada. Aqui, como por exemplo, um teclado. Aqui eu tenho um mouse também, que é meu periférico de entrada, onde quando eu clico, por exemplo, se eu estivesse clicando com o mouse aqui nessa aula, ele ia passar para o próximo slide, certo? O que ia acontecer? O clique dele ia entender com aquela entrada daquele dado, ia fazer o processamento e qual seria o resultado completo, qual seria o resultado esperado, qual seria a saída dessa informação. Trocar de slide. Beleza? Aqui eu tenho alguns tipos de mouse para que vocês possam aí também enxergar, tá? Eu tenho também os touchpads, também é o mesmo processo. Geralmente eu tenho onde? Eu tenho no meu notebook, certo? Meu monitor,
se vocês observarem aqui, eu tenho um monitor de tubo, um monitor LCD e um projetor. Pessoal, eles aqui são meus periféricos de saída. Beleza, são meus periféricos de saída. Mas, professor, e monitor touchscreen? E aí? Esse já é um periférico, um dispositivo, tá? De entrada e saída. Como eu estou falando aqui apenas do monitor de tubo, monitor LCD e um projetor, ele é o que? Meu dispositivo meu periférico de saída. Então, cuidado para não confundir com isso lá na prova. Leia o enunciado, veja o que está dizendo lá, tá? Se ele não estiver falando de monitor touchscreen, ele está falando apenas desse tipo de monitor aqui, e esses tipos de monitores aqui, eles são apenas de saída, ok? Beleza? Indo mais para frente, nós temos a impressora, que vocês aí já sabem, vocês já conhecem, tá? A impressora, onde está aquele... Qual é o resultado obtido daquela impressora? Onde é que sai a saída? Sai aquela impressão que eu fiz, que eu solicitei do meu computador, certo? Então, sai aquela impressão bonitinha, sei lá, um documento, ou então uma prova para os meus alunos, tá certo? Entrando aqui em software, você vai aprender bastante aí, tá? Sobre software, como é que funciona esse conjunto de instruções, tá certo? O que é software aplicativo, o que é software utilitário, o que é software básico ao sistema, o que um funciona para melhorar o desempenho do computador, outro funciona para melhorar o desempenho da gente mesmo, do ser humano lá que está utilizando, do usuário, tá? Eu não gosto muito de falar usuário, porque só tem dois tipos de pessoas que têm usuário. Geralmente eu vou estar falando ser humano, vou mesclar com usuário, tá certo, pessoal? E aí a gente também, sistema operacional, nós vamos aprender, ó, o Windows 7, nós vamos aprender muito sobre o Windows 10, tá? Mais ou menos sobre o Windows 7, vou estar passando algumas coisas para vocês, mas muita gente vai aprender sobre o Windows 10 e Linux não tem bicho aí de 7 cabeças. Mas como é que eu vou aprender Linux, professor? Utilizando. Como é que eu vou aprender o Windows 7, professor? Utilizando. Como é que eu vou aprender o Windows 10, professor? Utilizando. Beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa tua mensagem que eu te ajudo. Como é que a gente instala uma máquina virtual aí para que você aprenda, tá certo? Beleza? A suíte de aplicativo que nós vamos aprender aqui, os principais que caem em concurso falando do Microsoft Office, é o Excel, o Outlook, o Word e o PowerPoint, tá certo? Do LibreOffice nós vamos aprender o Writer, o Calc e o Impress, tá certo? Vou mostrar para vocês direitinho aí como é que funciona cada um, tá? Aqui eu tenho um exemplo de Excel e de Calc, são minhas planilhas eletrônicas, onde eu coloco quais são os sistemas operativos que estão disponíveis, um é software proprietário, outro é software livre, um é o código de fonte fechada, outro é de código de fonte aberta, a questão dos padrões, as extensões que são muito importantes você saber aqui, ó, quais são as versões que eu utilizo, essa extensão, certo? Falando de Microsoft, já do LibreOffice, do Calc lá, ele utiliza para todas as versões, é mais simples, tá? Então, dê uma olhada nisso aqui também, tá certo? E aqui, uma brincadeira aqui mostrando para vocês o Microsoft Office versus o LibreOffice, onde o Word ele está para qual? O Word ele está para o Writer, né? O Excel ele está para o Calc e o PowerPoint ele está para o Impress. Se tiver aí assistindo minha aula com o documento aberto, faça essa ligação aí, né? Pega o pincelzinho aí que tem no PowerPoint, faça essa ligação para poder te ajudar aí bem simples para que você possa estudar e aprender, tá? Os principais navegadores que nós vamos falar do Internet Explorer ou simplesmente IE, posso estar falando muito sobre IE, se estiver falando sobre IE, vou estar falando sobre Internet Explorer. O Edge a partir do 10 já veio aí para o lugar do Internet Explorer, a partir do Windows 10 já tem o Edge, a gente vai falar do Mozilla Firefox, do Chrome, bem pouco do Opera, quase nada do Safari, tá certo? Mas que você também precisa aprender a estudar, tá? Com isso, pessoal, nós encerramos aqui Introdução à Informática e aqui rapidinho, pouquíssimas questões para te ajudar para que feche esse assunto e que a gente passe para o próximo, que você não tenha dúvida, mas tendo alguma dúvida, deixa aqui a tua mensagem, tá? Olha lá, a primeira. Ao visualizar uma página no Internet Explorer, é possível localizar um texto ou palavras inseridos em figuras dessa página, pressionando-se simultaneamente as teclas Ctrl e F. E aí, vocês acham que está certo ou está errado? Essa aqui está errado, pessoal, porque eu não consigo, pessoal, dentro do Internet Explorer, localizar um texto ou palavras inseridas neles, tá? Dentro daquela imagem, eu consigo, no corpo do texto, eu consigo, tá certo? E também lembrando que Ctrl F de Find, ele também pesquisa, mas em alguns momentos você pode ter traduzido para L, Ctrl
L. Lembrando que ele está falando do Internet Explorer, então você tem que ver qual aplicativo que ele está falando, porque uns funcionam com Ctrl F, outros funcionam com Ctrl L, tá certo? 2. Pesquisa de imagens com base em seus tamanhos não podem ser realizados pelo Google. Não podem ser, ele está impondo algo, duvidem disso. Você acha que no Google lá, www.google.com, quando eu coloco e quero pesquisar alguma imagem, eu consigo colocar o tamanho dela? Sim, eu consigo personalizar sem problema nenhum. Então essa questão aqui também está errada, tá certo? Indo para a terceira aí, ó, o símbolo arroba em endereços de e-mail tem o sentido da preposição no. Sabe o que é preposição no? Aqui também você aprende português. Veja com o professor de português sobre, que ele também vai te ajudar nisso, tá? Ó, sendo utilizado para separar o nome do usuário do nome do provedor. E aí, tá certo? Sim, tá certo. É especificamente para isso que a arroba serve, tá certo? E o quarto aí, e a última questão, ó, disponível exclusivamente, duvide desse nome sempre, tá? No Google Chrome, o modo de navegação anônimo permite ao usuário navegar pela internet sem registrar as páginas acessadas. Pessoal, o modo de navegação anônima, sim, ele faz isso daqui. Olha a questão de confundindo, tá? Ele faz isso daqui, mas é exclusivo do Google Chrome? É exclusividade apenas desse navegador? Não é exclusividade apenas desse navegador. Então essa questão aqui, ela está errada. E quando vier exclusivamente, impondo algo, negando muito, tá? Dizendo que somente aquilo, duvide, tá certo? E lembrando, todas essas questões e todas que eu vou te trazer aqui, é sempre voltado para o concurso da Polícia Militar, para a banca CESP-Sebrasp, tá certo, pessoal? Com isso, nós encerramos aí a nossa primeira aula de introdução à informática. Espero que todos tenham gostado. Deixe tua dúvida, eu estou aqui para poder ajudá-los a você atingir o seu objetivo e ser o próximo aprovado para a Polícia Militar. Pessoal, lembrando, sigam a gente nas redes sociais, @Instituto Militar, e o meu Felipe IPM. Um abraço para todos e até a próxima.